Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube, Facebook e Instagram. Boa tarde ao público presente que nos dão a honra com a sua presença nesta tarde. Boa tarde às autoridades presentes. Nossos cumprimentos ao secretário municipal de Fazenda e Orçamento, Vinícius Pagani de Melo. Seja bem-vindo. Gostaríamos de registrar a presença dos senhores vereadores, o vereador Dil, pastor Elson, vereador Edilson, Mineiro, e os integrantes da casa, né, doutor Júlio, doutora Stephanie, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Edson. Permita disso. Edson. Falei Edson. Edson, registrei sim a presença dele, está marcadinho aqui. Nós declaramos aberta essa audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizada no plenário dessa Câmara Municipal, nesta data, dia 26 de maio, às 17 horas. Nós declaramos aberta a presente audiência pública e passamos a palavra agora para o secretário municipal de Fazenda e Orçamento, senhor Vinícius Pagani de Melo. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Quero agradecer aos presentes, ao público na internet, aos vereadores também da casa, agradecer a sessão pelo espaço, né, da utilização. Boa noite. Parabenizá-lo pelo trabalho frente à Câmara. Bom, essa audiência do quadrimestre, né, do primeiro quadrimestre dos resultados fiscais, né, do orçamento e finanças. O primeiro quadrimestre ele tem uma particularidade bem interessante, assim, que a boa parte da arrecadação, a maior parte da arrecadação, ele chega nesse primeiro quadrimestre, decorrente de impostos aí. A gente sabe aquela parcela única, então o IPTU já vence no primeiro quadrimestre, IPVA, então esses impostos ele dão uma característica um pouco diferente a esse primeiro quadrimestre. Tá? Então a tendência é que a arrecadação desse período seja um pouco maior, já que as despesas elas praticamente se mantêm ali estáveis, né? Despesas, salários, essas coisas. Então o resultado ele é um pouco mais aparente nesse primeiro quadrimestre. Depois a gente tem uma queda no segundo quadrimestre, depois no terceiro a gente faz a finalização. Então esse tem uma particularidade desse primeiro quadrimestre pelas análises nossas. Tá? Então essa audiência pública tem o objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre. Ao longo dessa apresentação procuramos oferecer elementos para a melhor compreensão dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O motivo é o atendimento à lei de responsabilidade, né? É uma obrigação dos secretários de apresentar esses resultados a cada 4 meses e também da transparência, né? Das ações do governo, dos resultados do governo, né? Para que a população possa participar também de uma forma da gestão. Falando um pouco das receitas, então elas são 2 grupos principais aí, né? As correntes, onde a gente tem ali a arrecadação com impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aí nesse grupo a gente pode citar como exemplo o IPTU, o ISS, o ITBI, né? As taxas, os preços públicos, as contribuições, né? Então nesse grupo a gente pode citar a CIP como a mais conhecida. As receitas patrimoniais, que são aquelas que vêm da fruição de bens públicos, né, locações e tudo mais. Receita de serviços. As transferências correntes, que vêm dos governos do Estado, do governo federal, principalmente. E as outras receitas correntes, aí, dívida ativa, indenizações e multas. Né? Então, todas essas despesas correntes, elas capitalizam ali para as despesas correntes também, como a gente vai ver à frente. E aquelas receitas de capital, né, que são as operações de crédito, os empréstimos. Né, o empréstimo agora voltou, né, a ser discussão, né, e as transferências de capital, que são aquelas transferências de outros entes também, mas destinadas a investimentos. Aí a gente percebe bem a figura do convênio. Né. Então, já vindo aqui para a tabela do resultado das receitas. Então essas linhas vermelhas são os totalizadores das receitas correntes de capital.
né? A gente tem uma primeira coluna, que é a meta anual, essa é a meta de orçamento. Aí a segunda coluna, que é a meta quadrimestral, então seria a do orçamento dividido por 3, né? O realizado, que foi efetivamente que entrou nos cofres, né, da prefeitura, entraram nos cofres da prefeitura. O resultado, que vai ser a diferença, né, entre a meta, entre o realizado e a meta. O percentual de atingimento dessa meta do primeiro quadrimestre e o percentual que ela representa no ano. Então, se a gente pegar essa primeira linha total das receitas correntes, né, que são essas receitas advindas ali dessas linhas abaixo de impostos, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências e outras receitas, a nossa meta anual é 378 milhões. Nesse primeiro quadrimestre já fizemos 126 milhões, né? Desculpa, a meta do quadrimestre 126 milhões e o realizado 150 milhões, dando um resultado superior à meta aí de 24 milhões nesse primeiro quadrimestre, 19% a mais do que o previsto aí. E representando quase 40% também já do resultado do ano. Então, até final de abril, praticamente quase próximo ali de 50% do que estava previsto de arrecadação no ano, a gente já fez nos primeiros 4 meses desse exercício. Abaixo... Oi? Posso Sim, perguntar? também. De arrecadação a gente está... Posso perguntar? Pode, claro. Aqui o senhor atribui esse aumento na arrecadação dos impostos de 6 milhões e 400 e também as transferências deve ser em decorrência da economia, né? Sim, hoje o imposto que está vindo com maior superávit é o ICMS. ICM, né? Isso, a cota do ICMS. Também por causa da inflação. Da inflação, né? O que a gente está recebendo de ICMS hoje é de anos anteriores, então anos de pandemia, onde também a gente teve uma boa... Aí, né, a gente tem uma grande empresa do município que também teve um bom desenvolvimento durante a pandemia. Certo. E a gente também tem uma parte, né, recebe por cota desse ICMS, então a arrecadação, esse aumento pode ser atribuído a esses dois principais fatores. E em relação aos tributos do município, né, esses 6 milhões e 400, por que 6 milhões e 400, desculpa, qual que é o... 6 milhões e 400, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Isso, esse é o resultado, né? 6 milhões e 400, mas na verdade a gente realizou 31 milhões ali. Aí você já pode pôr IPTU, ISS. A gente nos próximos quadros a gente tem os maiores aí. Mas o IPTU também está acima. O IPTU a gente teve o trabalho de georreferenciamento, né? Isso. Que já fazia mais de 10 anos que não era realizado. Então precisava fazer esse trabalho. Secretário. Desculpa, o pastor quer falar? Perdão. Não sei se está nos próximos slides. A questão da transferência Fundeb. Não, a gente vai abordar ela. Ela entra aqui nas transferências correntes? Isso. Transferência corrente. Perfeito. Isso. Aí a gente tem as deduções, acho que o próximo quadro já fala da dedução do Fundeb. Aí depois a gente volta só um slide lá no final, só falando de Fundeb. Não, perfeito. Quando tira a inflação, o real mesmo... Fica esses 24 milhões ou fica assim? Porque na realidade a gente sabe que teve a inflação, tudo isso. E a gente também, é bastante afetado pela inflação. Isso é uma bolha, né? Porque ele fala assim, tem isso, né? Isso. E a gente também acaba sendo bastante afetado por causa da questão dos contratos de despesa. Então, hoje é fornecedor pedindo reajuste, as licitações estão saindo com preços maiores, então acaba sendo uma balança ali de... Né? Você arrecada um pouco mais, mas também você está gastando na outra ponta com valores mais elevados do que estava em um ano atrás, 6 meses, até 6 meses atrás. Sim. E na meta aqui eu acho que já estava previsto, através da LDO, o aumento através da inflação, né? Existe uma projeção inflacionária, né? Isso. Perfeito. A LDO ela é trabalhada já com a fórmula da Secretaria Nacional do Tesouro, do Tesouro Nacional, né? Da STN. Então ele já prevê alguns fatores, entre eles o crescimento de PIB, das receitas de capital, que é essa segunda linha em vermelho, né, a B, a gente tinha uma meta anual, acho que tem alguma coisa errada, mas esquece essa linha aqui. Mas operações de... tá muito alta, acho que foi um Ctrl+C, Ctrl... Mas operações de... tá igual, tá igual. Mas essa operação de crédito a gente tinha 25 milhões previstos, que isso já é daquele empréstimo, né, a previsão do empréstimo, do primeiro empréstimo. E essas transferências de capitais são aqueles convênios que muitas vezes são conseguidos aí via emendas e tudo mais. Então,
A meta, a gente não realizou nenhuma operação de crédito até o momento, apesar de ter sido autorizado, né? Inclusive já pela Caixa Econômica já está aprovado, então já está bem encaminhado. Acredito que deve entrar já no próximo quadrimestre algum realizado nesse sentido. E as transferências de capitais de 2 milhões e 30. Aí assim, o total das duas receitas, né, a gente tinha previsto de 423 milhões dos dois grupos de receita, né? A meta quadrimestral 141 mil e a gente realizou já 141 milhões, já realizou 152 milhões, um resultado de 11 milhões já acima do orçado. 108% e 36% do ano. Essa primeira linha ela representa essa última, né, que a gente falou, que é o total da receita bruta, né? E para a gente chegar na lista, aí a gente faz a dedução do Fundeb, né? Então, o realizado 152 milhões, a gente já teve 15 milhões de dedução. Então, o total da receita líquida ali na última linha, a vermelha, 137 milhões, então, que é a nossa receita hoje, que a gente trabalha os dados, tá? Um resultado de 9 milhões. Então a gente está 107% acima da meta, 7% acima da meta estipulada para o quadrimestre, representando aí 35% da meta do ano já. Então é um gráfico comparativo dos primeiros quadrimestres dos últimos anos, de 2019 até 2022, né? Desenvolvimento dessa receita, da receita bruta e da receita líquida. Então a gente percebe que a gente começa a ter uma ascensão um pouco mais acentuada a partir de 2021 mesmo, né? Já no início desse governo, então a gente estava um pouco estável ali entre 2019 no nível, depois a gente começa a ter uma ascensão um pouco maior, já um pouco mais acentuada nos 2 últimos anos. Os percentuais das receitas próprias daquelas transferências, né? Então essas receitas próprias são dos impostos aqui municipais, né? Que vem do IPTU, ISS, TBI, das contribuições e das receitas via transferências de ente federal e estadual. Então a gente pega aí que nossa distribuição hoje, 71% vem de transferências de outros entes, enquanto aí 29% são receitas que a gente arrecada aqui, a maior parte do ICMS. O ICMS agora nesse quadro a gente percebe bem, né? Mesma distribuição, a gente tem a meta do ano, a meta quadrimestral na segunda coluna, né, e o realizado. Então, do ICMS a gente tinha uma meta quadrimestral de 33 milhões, já realizou 42 milhões, um resultado de 8 milhões, aí 26% acima já nos primeiros 4 meses, em relação ao previsto no orçamento, né, 42% já do ano também do que foi previsto. O FPM, o Fundo de Participação dos Municípios também, com um percentual ainda maior em relação à meta, 161%. O IPTU, 47%, né, acima do que foi orçado. Então, isso já é o reflexo também do referenciamento. O IPVA, 3 vezes. Isso. Não, você tira 100, né? Isso. Você sempre tira. A gente estava com 100, isso, tira 100, 217%, 2 vezes mais. Você então estava meta, né? Pela meta 4 milhões, né, do quadrimestre, 13 milhões de arrecadação. Mas o preço do carro, isso aí é um impacto bem, né? Aí o SUS, o Fundeb. Não, ainda a gente vai chegar nessa. Fundeb vai ser uma discussão do ano todo, né? Ontem a gente estava ainda no sindicato, teve uma reunião com o sindicato servidores, a gente passou uma boa tarde discutindo isso. Os impostos aí eles estão por ordem já de realização, né? Se a gente pegar a terceira coluna, então o ICMS é a nossa maior fonte, né? Seguido pela FPM, também são 2 repasses aí. IPTU, IPVA, SUS, né? Receitas vinculadas ao SUS, Fundeb, ISS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e TBI. O ISS está negativo. O ISS a gente não atingiu por 105 mil a meta do... O ISS a gente vai ter que fazer uma ação especial para 1,18% aproximadamente. Isso. Negativo. Atingiu 98% do que estava previsto, por exemplo. Não chegou a
não chegou a... E o ITBI também, né? O ITBI ele flutua muito, né? Então ele depende da economia, porque é transação de imóveis. Esse ITBI, né? São as transações imobiliárias, isso, né? Isso, o ITBI é transação imobiliária. Então ele não depende tanto do poder público. Isso, recebe. Você faz uma projeção, pelo que eu entendo, né? Isso. E não é atingido. Né? Isso, não foi. A gente pega o. Normalmente pega o valor dos anos anteriores, faz uma projeção para os próximos anos, e por isso que sai o LDO, sai outros. Só uma questão, claro. Secretário. Ainda no Fundeb, que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui na Câmara também, com relação à meta lá, 26 milhões, correto? Certo. Foi realizado até o momento 2.473, né? Daria 28,54% a mais. Desculpa, qual coluna que é? A Fundeb. Ah, ok. O Fundeb, ele acontece também igual aos outros impostos, vem mais no primeiro quadrimestre, Isso, depois diminui ao longo do tempo, ou ele o Fundeb, mantém uma constante? Só para a gente explicar aqui, esse orçado aqui foi o que foi previsto, né, na LOA e na LDO do ano passado, então a gente já estava estimando um valor um pouco maior para ele. Se a gente pegar o que foi... O Fundeb, como ele é derivado de outros impostos, então, por consequência, se esses impostos têm uma maior arrecadação, o Fundeb também, no começo do ano, ele tem uma maior arrecadação também. Uma maior distribuição, na verdade, né? Então, a gente... De orçamento que foi feito lá no ano passado, 26 milhões, a gente já estava estimando para esse ano 30 milhões. A gente arrecadou no ano passado, no total, 29 milhões com o Fundeb. Então, a gente estava estimando alguma coisa, um valor acima de 29 milhões. Se a gente fosse pegar pelos primeiros meses, 3 meses, daria 34 milhões para esse ano. Né? Só que o governo já divulgou as próprias projeções dele, que 31 milhões esse ano para Amparo. Né? Claro, é uma projeção, ela pode ter uma variação ainda, mas oficialmente a gente tem 31 milhões. Pode ser para mais, às vezes um pouco para menos. A gente acredita que seja mais do que 31. Tá? Pela desenvoltura aí, mas o oficial que a gente tem que trabalhar hoje, de acordo com a própria publicação do governo federal, é 31 milhões. O ano passado, desculpa, quanto foi? 29 milhões 29. E 900, se eu não me engano. A folha foi 32 milhões. Isso. Então, negativo. A gente recebeu o repasse de 29 milhões, né? E ele complementou a folha com 2 milhões. Aí tem vários fatores que são discutidos. A quantidade de professor é uma, a quantidade de efetivo é outra. Então aí a gente é mais uma discussão da educação. Mas contabilmente a gente inseriu valor. Então a gente já tem esse histórico de investir, de aplicar o 100% do Fundeb há alguns anos. Mediante o que o senhor está falando, ainda a prefeitura banca R$1 milhão para a folha de pagamento da... Isso, deu mais, deu 2 milhões ainda. Isso. Então essa é a discussão que se tem hoje com a classe dos professores, porque o Fundeb, o que a gente recebe de repasse é deduzido. A gente deduz ali 35 milhões de previsão. É deduzido dos impostos, porque esses impostos são arrecadados no município, né? Esse percentual depois é repassado para o governo federal talvez retornou os 29. Então a gente recolheu os 35, teria, né? E teve o retorno de 29. E essa diferença supre municípios deficitários, né? Que não arrecadam tanto, então a gente é distribuição. Nós contribuímos mais do que recebemos. Né? Contribuímos mais do que recebemos. 35 milhões e vem 31 milhões, não é isso? 29. E nós põe mais 2 milhões, na realidade nós estamos gastando 7 milhões e pouco. Isso. Não é só 2 milhões e 300. Porque 2 milhões para complemento de folha, né, professor? Os outros ficam para outras cidades. Exato. É que são deficitários que não arrecadam tanto nos impostos. Então essa é a fórmula do Fundeb. Essa diferença do Fundeb para pagar a folha, por exemplo, isso aí sai do orçamento da educação. E sai da fonte, não sai de outro lugar. Da prefeitura, isso. Então essa é a grande discussão, que hoje o impacto hoje de aplicar o mínimo federal no município de Amparo, porque Serra Negra faz, outro município faz. Não, hoje nossa realidade orçamentária é que aplicar esse valor hoje a gente teria, subiria a folha para uns 38 milhões, então a gente teria que tirar dinheiro, recurso, né, de alguma outra área, às vezes da própria educação, do investimento em educação, da saúde, de segurança, para complementar a folha.
E ainda tem a outra discussão também da reestruturação do servidor, da carreira dos servidores, que já está muito defasada, né? Então, se a gente fosse aplicar o mínimo do magistério mais a reestruturação, aí a gente teria um impacto de quase 20, 25 milhões com tudo. Então a gente está com muita cautela nesse assunto, né? Que eu passo para o sindicato, né? Não, né? O que a gente está falando não, a gente está com cautela. Isso. Isso. O Fundeb a gente sabe que não vai complementar, né? O Fundeb já não complementa nem os 10% que foi aprovado algumas semanas atrás. Esses então, 33% está aguardando ainda desse vem. Isso. Não é isso? É mais ou menos como o SUS, né? Né? Paga bem menos o valor. No índice de aplicação mínima com ensino, a gente vai falar mais pra frente. Tá. Não, só para constar. A gente exclui o Fundeb, porque é uma receita vinculada, isso. E aqueles é 25%, isso, correto? Das receitas isso, de impostos, líquidas. Isso. Perfeito. Então aqui mais um gráfico comparando os anos anteriores do primeiro quadrimestre, né? Então a gente pega o IPTU, também teve uma ascensão a partir de 2021, o ISS também. Apesar de o ISS não estar batendo as metas, né, orçamentárias, o ISS também está com a arrecadação crescente. E o ITBI, que ele acaba oscilando aí de acordo com flutuações mais econômicas do que de gestão da prefeitura mesmo. Eu falei um pouco das despesas. Pela mesma linha de raciocínio das receitas, temos as correntes, que é aquela do pessoal em cargos sociais, né? Os salários, as obrigações, juros e encargos da dívida e as outras despesas. Então todas as outras despesas ali de aquisições de materiais e serviços estão nessa conta de outras despesas correntes daqui. E as despesas de capital, são aquelas destinadas a investimento, obras, instalações, compra de equipamento, material permanente. As inversões financeiras, que são as aquisições de imóveis de utilização pelo município, né? A gente não recordo nenhum caso aqui. E a amortização da dívida, que é o pagamento de principal e atualizações monetárias de empréstimos e outros, né, dívidas anteriores. Então, seguindo mais ou menos aquela linha da receita, o quadro, né? Então a gente tem um totalizador das despesas correntes, comparativo em relação a 2021 ao primeiro quadrimestre de 2021 e 2022. Então, no primeiro quadrimestre de 2021 foram empenhados aí 159 milhões, em 2022 182 milhões, então um aumento de 14% nas despesas de um ano, de um quadrimestre para o outro, né? E o liquidado, que é aquela, o empenho é a previsão da despesa, o liquidado é a hora que chega a nota fiscal, né? Você não pagou ainda, mas já tem aquele reconhecimento daquela despesa. Então foi em 2021 83 milhões, em 2022 98 milhões, um aumento de 18% aí. Então aí tem as linhas, né, específicas, o pessoal em cargos, um aumento de 15% em relação ao primeiro quadrimestre dos 2 anos. No empenho, e no liquidado 11%, 11,9%. Juros em encargos à dívida teve uma redução, porque a gente não pegou novos empréstimos, mas a gente já vem quitando alguns anteriores, né? E as outras despesas correntes, um aumento também, seguindo na linha do pessoal, aí de 14%, né? De empenhos, né? No primeiro quadrimestre dos 2 anos, de 21 para 22, e um aumento de liquidado de 24%, né? De 2021 para 22, de 42 milhões para 53. As despesas de capital, 4 milhões foi empenhado no ano de 2021, e em 2022 a gente já tem 13 milhões empenhados, aí, mostrando uma linha do governo aí que está aplicando mais investimentos. Essa também é uma linha nossa um pouco mais progressista também, de destinar. A gente prefere trabalhar em vez de trabalhar com superávit no final do ano, a gente prefere gastar com investimento. Então isso é até uma linha que eu passei para o prefeito, né? É melhor o governo ele tem essa função mesmo, né? Então a gente tem um aumento de 400% aí no nível de investimento no primeiro quadrimestre. Em empenhos, né? E quase de 200, né? Dobrou praticamente ali o valor do liquidado. E as amortizações da dívida, a tendência de redução, porque então a gente tem uma redução de 50% dos primeiros quadrimestres empenhados e um pouquinho ali, 2% dos liquidados. Na despesa total, então a gente teve empenhado em 2021
163 milhões. 196 milhões em 2022, um acréscimo de 20%, e liquidado aí em 2021 84 milhões e liquidou 100 milhões aí, um acréscimo de 19,21%, a diferença então entre os 2 anos em relação às despesas, tá? Aí os resultados, né, é o comparativo da receita corrente com a despesa corrente. Então a gente teve uma receita corrente em torno de 150 milhões e liquidou 98. Né, receita de capital, a gente teve 2 milhões e 130 recebidos e gastou 1 milhão e 838. Uma receita bruta de 152 milhões. A gente tira as deduções do Fundeb, que já explicou agora há pouco, 15 milhões. Então a gente tem um total de receita aí líquida 137 milhões e um total da despesa liquidada de 100 milhões. Então esse seria o resultado financeiro aí do período, tá? Não, esse aqui, esse total da despesa aqui é o que a gente já tem nota fiscal. É o que já está... a gente arrecadou, já empenhou, já está liquidado. Já, o serviço e o material já estão disponíveis, né, prefeito? Isso, já foram... 37 milhões. Isso. A disponibilidade hoje está em torno de 100 milhões aí do caixa da prefeitura. Já acumulado de outros... seria o resultado do... Primeiro também. Foi favorável. Tem alguma... Tá bem trabalhando. Daqui 2 anos... a gente aí depois tem alguns ajustes, né? Tem as receitas extras, despesas extras, algumas, né? Mas o resultado operacional, né? Aí do SAI, da prefeitura, o resultado por ente, né? A questão das receitas da prefeitura, 128 milhões, as receitas próprias, né? Empenhou 180, liquidou 91. A Câmara Municipal não tem receita, mas teve um custo de 1 milhão e 400. E o SAI já arrecadando aí 9 milhões com as tarifas, né? Empenhou 14 milhões e liquidou 7. Então os resultados ali, 36 milhões. Isso. Todos aqueles resultados são consolidados, né? Só a Câmara. A Câmara não tem receita, né? A Câmara fiscaliza. O vereador até tocou uma questão interessante. Todos aqueles resultados anteriores são consolidados, tá? Então são de todos os entes. Então, eles estão somados os resultados do SAI, da prefeitura, né, e os da Câmara também. Aqui que é o primeiro quadro que deu uma separada nos resultados por cada um. Isso, com exceção desse quadro aqui, todos os outros são consolidados, tá? Aqui os indicadores. Então, o resultado nominal, a gente tem uma dívida consolidada, né, no último ano no último dia de 2021, de 1 milhão e 500. Nesse primeiro quadrimestre ela está em 800 mil, então já foi feito os aportes, né, teve uma redução de 42%. A partir dessa dívida, a gente subtrai o ativo disponível, os haveres financeiros, para chegar no total de deduções ali, e o total da dívida consolidada líquida, né? Então, na verdade, ali, o negativo, quanto mais ele cresce, mais é melhor. Essa dívida consolidada são dívidas de longo prazo, empréstimo, praticamente. Obrigatório também, era para entrar, mas... Não, a maioria dos que tem, eu acho que são, se eu não me engano, são 3 ou 4 que estão vigentes ainda, coisas já bem anteriores, né? Que já está, o último é 2024. Já, isso. Nesse 31/12, acho que tinha alguma parcela da UTE ou já tinha acabado? Os desembolsos são mensais, né? A ITE já está encerrando também, já está nos últimos. Isso. Já tá bem próximo. 2 empréstimos agora terminam no primeiro semestre desse ano, e 2 aí, mas os valores são baixos para os próximos. Um desenvolve São Paulo, que o desembolso dele é bem pequeno. A nossa dívida consolidada ela representa hoje 0,24%, né? Então a gente tem aquele RCL ali que é a receita líquida, né? Corrente líquida.
E essa dívida consolidada hoje representa muito pouco. Então, ela deixa a gente numa condição muito favorável para a obtenção de novos financiamentos, né? Que é esses que estão sendo discutidos aqui, que eu acho que vai ter a votação também amanhã, né? 2 anos. Eu tive mais acesso ao primeiro, que é aquele da Finisa, né? Esse segundo ainda está sendo discutido, ainda não chegou na minha pasta, mas a Finisa eu estou bem... 24 meses. Ele vai chegar para mim depois de aprovado aqui, que aí vai começar a fazer as projeções de LDO, DO. Mais a Selic. Mais a Selic. Taxa de juros, sim. Mais a Selic está alta, né? Selic mais 0,25. A projeção de alta, né? Então, para deixar vocês um pouco mais tranquilos nessa votação, né? Esse próximo quadro aí, ele fala do limite de endividamento do município. Então a gente tem uma dívida consolidada com daquele resultado lá, né? De dívida consolidada líquida de menos 106 milhões. Aí descontando aquela dívida menos o que a gente tem de disponibilidade, que é o ativo, o caixa, dividido aí pela receita corrente líquida, né? Então a gente tem um endividamento aí, um índice de endividamento que é utilizado, né, de acordo com essa resolução do Senado. Menos 29, o limite é 120. Então esse gráfico aqui é do sistema do CAPAG, tá? Esse do lado direito. Que ele indica ali que a gente está bem abaixo ali, né? Tem essa parte cinza do gráfico. Tem aquela parte crítica que está em vermelho e a gente está abaixo, inclusive, do cinza. Então a gente está bem com nota B no CAPAG, que são esses 3 indicadores. Um de endividamento, que é a razão entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida, que está 0,44%. Esse poupança corrente, que é uma razão entre a despesa corrente e a receita corrente, né? Que é a nota B aí que a gente tem, mas também pelo que a gente já pegou do resultado desse mês, a gente está indo para a nota A no CAPAG. Também, que é a nota máxima, a capacidade do município de arcar com esses financiamentos, tá? E da liquidez, que é a razão aí entre obrigações financeiras e disponibilidade de caixa. Então seria o que a gente tem de obrigação com caixa disponível. Ela está comprometendo aí 22%. Então a gente está numa situação bem razoável. Quando o primeiro empréstimo da Finisa foi para análise da caixa, foi muito rápido. Já voltou com um parecer favorável muito rápido. Que nessa primeira parte foi 24 milhões que foi enviado. Então a gente está fazendo esse convênio, fechando esse contrato com a Caixa dos 24 milhões. Então foi muito rápido, assim, foi poucas vezes, eles entraram poucas vezes em contato para pedir documentação complementar. Não sei se cabe a pergunta, mas dentro daquele primeiro empréstimo autorizado, né, que não foi efetivado, está sendo discutido, como se fosse uma carta de crédito. Isso. O senhor teria a condição de saber, apresentar para casa quais os projetos que estão dando andamento? Sim. Dos 24 milhões a gente tem a usina. Porque foi autorizado como se fosse uma carta de crédito de 50 milhões. O pessoal confunde muito aquilo que foi feito como se a prefeitura tivesse feito um balaio e fosse lá pego jogar 50 milhões jogado no caixa. Não é bem assim. É por projeto apresentado. Isso. E o senhor poderia colocar para essa casa os projetos que foram apresentados? A Câmara autorizou esses 50 milhões, né, complementando. Sim. A prefeitura entrou com o primeiro pedido de 24 milhões em investimento, né? Não é fácil também conseguir, são documentação para STN, documentação para Caixa, o processo já está numa grossura enorme já. Então, toda hora pedindo complementação. A hora que foi para análise foi rápido, mas até chegar na análise, que é a parte documental, é bem trabalhoso. E entre essa documentação está a previsão de onde vai ser utilizado esse recurso. Hoje é a usina de asfalto, né? Eu não vou recordar os valores, mas creio que seja 10 milhões destinados para isso, ou 11 milhões. A ETA 5, do SAI.
né? Construção de uma nova ETA e a reforma da feira do produtor. Esse já está... Foi contemplado com esse valor que o senhor falou aí. Isso, 24 milhões. Isso. Então esses 3 projetos hoje... esses 3 projetos... Isso. Inclusive, são esses projetos, esses valores que estão previstos no orçamento desse ano. Exatamente, exatamente. No orçamento você vai ter 1 milhão a mais ali, que era do Distrito Industrial, isso, que a gente tirou, né? Porque isso aí não tem, o projeto não está finalizado, nem está em discussão. Qual modelo de desenvolvimento que a gente vai trazer econômico? Você vai investir em Distrito Industrial, você vai conceder uma lei de incentivo fiscal, e acho que em breve vocês estão recebendo alguma coisa do tipo, a gente até conversei com o prefeito hoje sobre isso. A gente vai ter uma lei de fomento ao desenvolvimento econômico na cidade. Então a gente está, talvez não, né? A gente tá essa discussão, então nessa parte a gente não contemplou ainda nesse primeiro pedido. Pode ser no segundo, tá? Até que o governo defina a linha que vai seguir em questão do desenvolvimento econômico mesmo. Mas para deixar assim, a nossa avaliação em termos assim da Secretaria Nacional do Tesouro, a gente está muito bem avaliado a gente tem capacidade de arcar esses pagamentos tranquilamente. A nossa nota é bem alta, perto de outros municípios, a gente está com uma liquidez bem... Está com o município enxuto, né? Talvez venha né, num momento, porque vai fomentar um investimento rápido, né? É um recurso que está rápido, a gente não precisa fazer caixa, vai chegar e a gente vai pagar isso em 10 anos aí. Vai estender esse pagamento 10, 15 anos aí. Isso aqui é. Então, essa tranquilidade que eu queria trazer para os senhores. A gente tem condição de quitar, de pagar isso. E pelo que consta, esse novo pleiteado aí, que vai, o juro é mais baixo ainda, né? Do desenvolvimento. Esse novo pleiteado, ele vem hoje a pedido para fazer... Ele vai ser destinado a asfalto e iluminação. Né? Isso. Mas parece que o juro é mais baixo ainda. Eu não tenho detalhes, porque ainda não chegou na minha pasta. Primeiro a prova aqui, né? Depois eles vêm... Mas bem acessível. Isso. Aí a aplicação no ensino, então a gente teve receita de impostos e transferências na ordem de 106 milhões e a aplicação mínima, de acordo com a Constituição, 25%. Então 26 milhões teria que ser aplicado aí no ensino, né? Despesa com recurso próprio, a gente empenhou aí 19 milhões, liquidou 7, né, e pagou 6 milhões. Aí depende dessas 3 óticas. Teve as retenções. Então a gente tem uma aplicação no ensino aí de 31% na questão de empenho, 19% liquidado e 16% no pago. Isso aí com o decorrer do ano a gente vai... esses números eles vão sendo alterados, vão se... Né? Hoje é menor, mas com... Eu estava até discutindo isso. Boa parte do ensino hoje está em licitação, né? Então está licitando merendos. Da aplicação do Fundeb a gente recebeu 11 milhões de recursos recebidos do Fundeb. A aplicação mínima seria 70% aos profissionais do magistério, 7 milhões, né? E 800. E uma aplicação mínima de 90% dos recursos recebidos no exercício. Né? Então seriam 10 milhões ali. Então foram gastos até agora empenhado, né, com despesas do magistério 9 milhões e meio, liquidou 9 milhões e meio e pagou 6 milhões e 800. Então ainda a gente, até o momento a gente ainda está aplicando apenas 84% do que foi. Então não está aquele 100% do Fundeb, né? Tanto no empenho quanto no liquidado, e no pago 61%. Tá? Que a gente projeta que ainda tem os desembolsos aí de 13º, alguns outros, então ele não pode vir nesses primeiros meses a 100% mesmo, porque ainda tem parcelas a mais de salário principalmente. Tá? Então, quando aí que dá por mês aí, das 7%, a gente estaria próximo de 93%, 94% da aplicação do Fundeb hoje em folha do magistério, então a gente começa a vislumbrar alguma coisa aí. Alguma alteração, talvez, no cenário, dependendo de quanto vai vir de recurso. Lembrando que a esse nível, né, a gente está recebendo um pouco mais porque o primeiro quadrimestre vem a mais mesmo. Então, se manter nesse cenário, a previsão é que talvez a gente não passe aqueles 34 milhões e a aplicação não seja... O município não precise colocar recurso na folha, né? Mas se ela tiver uma queda, conforme a gente prevê, né, e se feche naqueles 31 milhões, aí a gente volta à aplicação de 100%. E a aplicação da saúde,
Eu dei uma acelerada aqui porque já até passou já. 106 milhões de receitas de impostos e transferências. Eu acho que até tem que depois ratificar a questão da transferência do Fundeb lá. Retificar, né? Então a gente tem a receita de impostos e transferências de 106 milhões. A aplicação mínima na saúde seria de 15 milhões e 900, né? E aí tem toda a distribuição de qual setor da saúde está sendo aplicado, né? Então a gente empenhou 27%. Totalizador aqui. A vigilância sanitária comeu essa linha, mas dá 27% do empenho, 18% do liquidado e 15% do pago. Então a saúde realmente, e isso eu só estou acompanhando, a questão da intervenção da Santa Casa está pegando bastante recurso do município na questão da intervenção da Santa Casa. O município hoje está aportando as despesas médicas, né? Então vai ser maior, vai ser acima dos 15% com certeza, e hoje até uma decisão assim está um pouco afetando bastante o nosso desempenho financeiro lá. E despesas com pessoal. Então, assim como finalizamos o ano passado, em torno de 39% da receita do município, a gente continua aí com, hoje um pouquinho mais, mas quase próximo dos 40%. Então a gente tem um limite prudencial de 51%, né? O limite que o município razoável, que seria essas duas barrinhas amarela e laranja. E a partir dos 54%, o limite do município com gasto com folha e pessoal é 54%. A partir de 51% a gente começa a ter algumas obrigações de ação, de ter que cortar hora extra, não pode contratar mais. Com esse projeto que está na Câmara aqui, que faz umas mudanças, uma reestruturação, vai chegar a quanto? No projeto da reestruturação, a previsão é de 46%. Aprovando isso, chega em 46%. Isso, 45% a 46%. Seria uma margem ainda, apesar de já estar, né, se a gente pegar aqui, já teria 5% até chegar no prudencial, né? Aí teria que encaixar o magistério e todas as outras concursos também, previsão de concurso para o ano que vem. Então, apesar de estar numa linha confortável hoje, se a gente colocar em prática tudo que está sendo previsto, aí a gente vai chegar num limite próximo dos 50 ali, bem próximo dos 50, que já começa a ficar crítico, né? Porque com concurso público, contratação... Isso. Em torno de pessoal, tem três principais discussões aí, que é a reestruturação, concurso público, né, que está para ser lançada e necessita mesmo algumas áreas, principalmente na área médica, e a questão do magistério, esses pisos que vão ser aprovados. A gente teve o magistério, teve da agente comunitário de saúde, apesar que esse vai vir recurso do governo federal para ser contemplado, né, o município vai ser para fazer esse pagamento, mas a gente sabe que até o final do ano outros pisos podem ser aprovados. Acho que tem 150 na fila para ser votado ainda. Então é preocupante, tem que ter eventualmente um excedente ali para trabalhar esses aumentos aí, eventualmente, considerando a reestruturação, mais os pisos já aprovados, inclusive magistério, a gente chegaria próximo a 50. Isso. Então, 51 é o alerta que você já tem que começar a tomar algumas atitudes. 51,4%. O município já é obrigado a tomar ter algumas ações de contingenciamento. E aí, no final, né, mostrando que um resumo rápido, mas no geral as contas, nossa arrecadação ela está ascendente, positiva, nossas despesas estão praticamente estáveis, né? Então, a gente pelo primeiro quadrimestre, a gente já tem uma projeção de superávit já para esse ano também. E é isso. Agradeço. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Mesmo porque nós, logo em seguida, nós temos uma outra audiência pública. Então, se não houver perguntas, a gente encerra essa primeira parte e parte para a segunda audiência. É só agradecer, presidente. Foi bem esclarecedor na fala e acho que é importante isso. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um agradecimento.
E o secretário pode disponibilizar para a gente essa apresentação também? Claro. Perfeito. E aí corrija da aplicação do ensino lá. Perfeito. Tá bom? Corrigir aquela Ctrl-C, Ctrl-V? Também. Toda apresentação eu faço uma dessas. Eu fiz correndo hoje essa apresentação, falei já... Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar essa primeira parte, que essa primeira audiência que tratou das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecemos a presença do senhor secretário de Fazenda e Orçamento, Vinícius Pagani de Mello, a presença dos senhores vereadores, o Tio, o Pastor, o André, o Edson, o Mineiro, a doutora Stephanie, que é a controladora dessa casa, o doutor Júlio, diretor-geral, doutor Rogério, assessor da presidência. Agradecemos aos senhores presentes, agradecemos aos senhores internautas. Vamos dar uma pausa de 2, 3 minutos e a gente já parte para a segunda audiência pública programada para essa data. Muito obrigado a todos, até mais.